E aí é que o inimigo quer de qualquer forma quebrar esta unidade, para que o mundo não conheça a Deus, que o mundo não conheça os seus propósitos, porque ele vem justamente com isso, para quebrar o quê? A unidade. Isso se pode ver pelas discórdias que existem no meio cristão. Já repararam? Ou só eu que percebo? Às vezes eu só percebo, né? Eu posso estar enganado. Mas como é comum no meio cristão a discórdia. O pastor fala isso aí, o pastor falou errado. O pastor não falou mais isso, então ele se equivocou quando está errado, agora ele errou porque ele se equivocou. Olha só como uma coisa é confusa. Ou tira um pouco a figura do pastor, às vezes a pessoa que está cantando, e aquela pessoa cantou aquele hino de novo, né? Repetiu o hino. Já viu isso acontecer? A pessoa reclamou porque a pessoa cantou 2 vezes no culto a mesma música. E aí começam a criar discórdias com assuntos banais, assuntos desnecessários. Porque era 9h30, agora é 9h15. Ou porque não é 9h15, é 9h45. E qual o problema? Ficamos criando problemas com assuntos inócuos. Sabe o que é isso? Desnecessários. Perdemos nosso tempo com assuntos banais. E olha, gente, sem brincadeira, eu poderia ficar mais 1 hora aqui dando exemplo. Infelizmente é a realidade. Levar a discórdia e a divisão tem sido o alvo do inimigo. O inimigo, ele quer criar a discórdia, ele quer criar a confusão no meio de nós. E é por isso que o tema da mensagem deste mês é Tamo Junto. Amém? Eu posso olhar no seu olho depois do culto e falar Tamo Junto? Tamo junto? Tamo junto, Epitácio? Tamo junto, Paulo? Tamo junto? Tamo junto. Amém? Eu quero olhar no seu olho no final do culto e dizer tamo junto. Amém? O tema então é tamo junto, e vamos refletir sobre a unidade da igreja. Vamos ver então como isso está presente acima do texto, inclusive, que nós lemos, e que podemos então expressar 3 vezes, logo no início, a unidade. Versículo 21. Para que todos sejam um. Amém? Para que todos sejam um. Para que eles sejam um. Versículo 22. Para que eles sejam um. E que eles sejam levados à plena unidade. No versículo 23. Para que eles sejam levados à plena unidade. E essas declarações, versículo 21, versículo 22, versículo 23, essas declarações, ela expõe o princípio essenciais, que é a unidade espiritual. E aqui são revelados os detalhes da natureza da unidade da igreja. Então eu vou dividir a mensagem em 2 partes. A primeira fala que a unidade, ela não é opcional. Você pode repetir comigo? A unidade não é opcional. A unidade não é opcional, não é uma coisa que você pode escolher. Fala assim, olha, eu não quero unidade. Tem igrejas que escolhem não ter o coral, tem igrejas que escolhem não ter o grupo de louvor, tem igreja que escolhe não ter a escola dominical, tem igreja que escolhe, por exemplo, não ter reunião de oração, não ter nada na semana. Tem igreja que escolhe um monte de coisa. E eu não vou ficar discutindo se estão certas ou se estão erradas. Mas uma coisa não é opcional, a unidade. A unidade não é opcional. A oração de Jesus, que está aqui em João 17, fala justamente que as pessoas, especificamente, fala sobre sobre pessoas, fazendo referência aos discípulos, e fala também sobre aqueles. Quem são aqueles? Quem são aqueles? São aqueles cristãos das gerações futuras, aqueles que ainda iam vir, aqueles que ainda iam nascer, aqueles que ainda iriam experimentar
você. Jesus está falando daqueles, estes são aqueles em você, também está incluso na mensagem de Jesus, amém? Todavia, quando Jesus faz uma afirmação, para que todos sejam um, Ele está falando da unidade, que não é opcional. Ele junta estes com o presente, com aqueles futuro. E isso é um só. Amém? É unidade, é um processo histórico. Ele está ligando um só corpo com toda a história do cristianismo. Eu estava tentando formular uma frase bacana para que você pudesse sair impactado com isso, e eu pensei na igreja indivisível. Amém? Igreja indivisível. Tem a igreja, antigamente o credo falava igreja católica, depois ele mudou para a igreja universal, mas eu pensei numa fala mais indivisível. Você saia daqui com essa palavra, que a igreja, ela é indivisível. Pastor John Stott, abre aspas para ele, John Stott, se você não conhece ele, eu recomendo qualquer livro dele, é muito bom. Disse assim: a oração de Jesus foi antes e acima de tudo para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a fé da igreja não viesse a mudar com o passar dos anos, mas que ela permanecesse reconhecível do mesmo jeito, de que a igreja em cada geração pudesse merecer o título de apostólica, e em virtude da sua lealdade à mensagem e à missão dos apóstolos. Ou seja, o que o pastor John Stott diz? Que o sentimento de pertencer, estar presente, estar conosco, pertencer à Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, tem que estar associado, atrelado, ao mesmo tempo com o espírito de continuidade histórica da missão de Jesus. E estas duas coisas devem estar associadas, devem estar ligadas. Pertencer é a mesma coisa que continuar algo que lá atrás foi plantado, algo que lá atrás foi dito, a começar de Jesus. Amém? Isso está em João 17, na oração de Jesus. É importante observarmos também, tanto estes, passado, quanto aqueles, futuro, que somos nós, são pessoas. Nós somos pessoas que receberam a palavra de Deus e conhecemos quem é Jesus. Amém? Então, tanto aqueles do passado quanto o presente, eles chegaram através das Escrituras Sagradas, através do próprio Cristo que se revelou no passado, e conheceram quem é Jesus. São pessoas regeneradas, são pessoas que nasceram de novo, são pessoas transformadas, pessoas que tiveram um encontro com Jesus e chegaram a um dado momento das suas vidas e falaram: opa, eu estou fazendo errado, eu estou andando de maneira errada, eu estou me comportando com um comportamento inadequado. A palavra de Jesus transforma, muda. Não tem como você falar assim: olha Jesus, eu estou indo na igreja, tal, mas eu sou desse jeito. Amém? Não tem esse jeito. Quando você passa pela conversão, você se transforma, você muda, ou deveria mudar. A palavra de Jesus, o encontro com a mensagem de Jesus, ela tem que te transformar por completo, e não pela metade. Olha, eu sou cristão, mas eu
você sabe. Não pode. E se faz, está errado. E a palavra de Jesus, ela tem que te provocar isso. A palavra de Jesus, ela tem que te incomodar a isso. A que você fale para assim, olha, eu era assim, eu pensava assim, mas eu não penso mais assim. Ou então, eu estou tentando melhorar, aí é diferente. Mas a palavra de Jesus, ela tem que te provocar a essa mudança. Amém? Essa regeneração, ela tem que te promover, inclusive para a unidade da igreja. E mais, Jesus afirma que sem a unidade com o Pai e com o Filho, também promover uma unidade na igreja, isso não é possível. Não tem como você, olha, eu sou aqui na igreja, promovo a unidade, a interação, né, a parte social, mas esse lance de orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, aí já é demais. Não tem como. Não tem como desassociar a mensagem da unidade entre os irmãos, uns com os outros, da palavra e da oração. Não tem como. É impossível. E é nesse ponto que encontramos então o maior desafio para conseguirmos viver a verdadeira unidade. Jesus compara a unidade com o povo, com a igreja, e a unidade da igreja com Deus. E não tem como ter unidade com a igreja se não tiver unidade com o povo. E não tem como ter unidade com o povo se não tiver unidade com a igreja. Vou repetir se você não entendeu. Não tem como não ter unidade com a igreja se não tiver unidade com o povo. E não tem como ter unidade com o povo se não tiver unidade com a igreja. É isso. Para que todos sejam um. Amém? Isso significa que a unidade com a qual Jesus está tratando no Evangelho de João 17 não se restringe apenas à reciprocidade de comunhão uns com os outros. Então isso significa que a unidade da qual Jesus está falando, ela é também uma estrutura externa. Não significa, apenas uma uniformidade para que as pessoas pensem e falem iguais. Não é robozinho de crente, Não é isso também. Se você está pensando isso, não é isso. É uma forma unilateral. Mas você não tem que pensar numa uniformidade. Não é uma questão também de amizade ou de fraternidade. Sabe aquela coisa? Eu gosto daquele porque eu me dou melhor com ele, ou me dou melhor com aquela outra pessoa. Não é uma questão de afinidade. Então a unidade, ela é muito mais do que isso, ela transcende isso. A unidade é uma unidade de essência. E este é todo o entendimento que você pode ter por trindade também. Às vezes é um tema do início da fé cristã, e às vezes a gente passa depois e não fala nunca mais de trindade, que são 3 elementos: é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, e os 3 são um. Amém? E é neste espírito desta unidade que envolve a trindade que nós também, como corpo de Cristo, devemos ser uns com os outros, um. E aí cada um de nós, olhando no corpo da igreja, na estrutura da igreja, somos diferentes. Amém por isso. Ainda bem que não são todos iguais, por exemplo, como eu, Todos somos diferentes, cada um de nós tem uma particularidade, cada um de nós age de um jeito, pensa de um jeito, fala de um jeito, se comunica de um jeito, mas quando estamos juntos, quando estamos fazendo juntos a missão de Deus,
aquilo que Deus tem feito para nós e nos colocamos à disposição, somos um. Amém? Assim como a Trindade age em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando é o poder de Deus, é a ação, né, da Trindade, é um só. É nessa mesma perspectiva que nós temos que pensar então a unidade. E a oração de Jesus, ainda no João 17, por uma unidade do seu povo, ele demonstra então que essa unidade, ela não é automática. A unidade do povo, ela não é automática. Não é um passe de mágica, né? Não é um pode, sei lá o que aí mudou. Não. Esse é um processo. Não é do dia para a noite, mas é um processo. Vai acontecendo gradativamente. Não acontece assim como um passe de mágica. É assim, eu me esforço para isso. Entendeu? Não é assim, eu vou fazer agora, a gente vai ser unido porque o pastor falou, então agora eu vou abraçar todo mundo, mesmo não concordando com ninguém. Não. Porque nós somos diferentes. Mas pelo fato de nós sermos diferentes, nós temos que nos esforçar, tentar. E não cruzar os braços e falar assim, eu não consigo. Esse negócio não é para mim não. Gostar de quem não gosta de mim, não, esse negócio é muito para minha cabeça. Eu não consigo ser assim. Não adianta cruzar os braços e dizer que não consegue. Você tem que se esforçar. Isso mesmo. Significa então que precisamos aprender a buscar a unidade na diversidade, especialmente quando há divergências de opiniões, quando um quer pintar a igreja de branco e outro quer pintar a igreja de preto. Prestaram atenção? Quando um quer pintar a igreja de branco, outro quer pintar a igreja de preto, e não há acordo, porque ou é preto ou é branco, aí você tem que chegar no consenso. E isso é pensar coletivamente, isso é pensar em unidade. Ainda que tenha divergência de opinião, e é nesse sentido que os dois pontos devem ser levados em consideração. Então devemos buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento. Isso é uma questão espiritual e é de responsabilidade de cada um de nós, não é de um ou do outro. Pastor, eu estou tentando a unidade e tal, como você falou aí, beleza, mas o outro não está. Não é assim. Não é isso. Ela é uma responsabilidade de todos. Todos nós estamos fazendo a nossa parte. Segundo, não pode-se, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos, inegociáveis da palavra de Deus. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser o norte, ela que tem que nos conduzir para a unidade cristã. Jesus declara: dei-lhes a glória que me deste. E aqui ele está falando do quê? Do caráter de Deus. O principal ponto que devemos então entender é que a unidade, como realidade, ela é essencialmente espiritual, está relacionada ao caráter de Deus e de que deve ser vivida em torno da verdade de Deus. Mas se em todas as nossas relações estamos então em desunião, estamos produzindo divisões, brigas, então nós estamos totalmente fora da glória de Jesus, do que Ele fala. E se estamos vivendo assim, praticando um egoísmo, intolerância, quando não respeitamos o próximo, quando não queremos saber da vontade do próximo, quando queremos fazer a minha vontade e deixamos então nos conduzir para o nosso próprio eu, estamos longe de viver aquilo que estava no coração de Jesus quando Ele fez a oração em João 17. Ele desejava
a unidade para a igreja. E quando nós agimos assim, nós estamos fazendo totalmente diferente do que Jesus fez quando ele estava orando em João 17. Haile, um pastor, também afirma, abre aspas para ele, que nenhum de nós deve pensar sem seriedade, como alguns, e às vezes fazem a respeito de divisões, imaginar que a atitude de sectarismo, de partidarismo, vou traduzir, de criar novas igrejas, novas denominações, como algo insignificante. Podemos estar certos de que estas coisas apenas servem de ajuda para o inimigo e prejudicam a causa de Cristo. E o pastor aqui ele propõe ainda que antes que nos entreguemos a divisões, devemos suportar. Você consegue repetir comigo? Suportar, ceder, pode repetir, ceder, aguentar. E aguentar é muito, tá, gente? É aguentar demais. Sabe quando você vem, Renato, já perdi a paciência? Então, volta lá e perde de novo. É isso. É aguentar, mas aguentar muito. É perder a paciência, então perde de novo. Então vai lá e tenta de novo. E aí quando você perder a paciência, você volta. E aí quando você vier falar isso para mim de novo, pela segunda vez, você vai fazer 70 vezes 7. Isso aí, Jefferson. Acertou. Você tirou a palavra da minha boca. Até fazer a conta lá, e a pessoa se perder na conta também, que matemática ninguém sabe, né? O pessoal estava lá na manifestação falando do problema lá da educação e não sabia contar era 7 vezes 8. Jesus simplifica de uma forma prática. Então, de uma forma prática. 90, vai e pronto, né? Assim como na família, cada um pode até discordar de alguma coisa, mas jamais deixarão de ser família, não é verdade? Quando o seu pai diz alguma coisa que você não concorda, né? Eu não sei quantos aqui tem o pai vivo ainda, né? Mas você não concorda com o que o seu pai fala, ele não deixa de ser seu pai. Ou quem tem a mãe viva aqui? Então, você pode não concordar com o que a sua mãe fala, mas ela não deixa de ser a sua mãe, porque você não concorda com ela. Ou o seu irmão, a sua irmã. Quem é que tem irmão vivo? Aí pronto, né? As mãos aumentam. Você pode até não concordar com os seus irmãos. Você pode não gostar do jeito que eles fazem algumas coisas, mas eles não deixam de ser o seu irmão, a sua irmã. É assim ou não é? Da mesma forma, é também em relação à igreja, aos irmãos da igreja. Você pode até não concordar comigo, e eu te dou esse direito, mas eu não vou deixar de ser pastor da igreja. Isso é também com a relação presbiterial. Você pode até não concordar com algumas coisas com o presbítero Neucílio, você pode não concordar com a presbítera Valéria, mas eles não vão deixar de ser presbíteros. Entendendo? Isso em todos os aspectos dos relacionamentos da igreja. E assim então devemos buscar viver um lado mais bonito da história, da vivência então comunitária, não deixando as diferenças elas superarem as nossas diferenças. Não podemos desperdiçar o precioso tempo que nós temos aqui na terra, o precioso tempo que nós vivemos em comunhão aqui na igreja para procurar discórdias. Devemos urgentemente usar as nossas energias, as nossas forças, o nosso tempo para aquilo que Deus quer, para promovermos o reino de Deus, para que as pessoas lá fora olharem para você e falem: olha só, como que esse povo é um povo unido,
Eu quero fazer parte, eu quero pertencer a este povo. Sabe, quem estava na praça ontem e lembra do Lucas? Vou dar nominalmente porque ele não está aqui. Sabe por que ele não vai na igreja? Sabe por que não adianta deixar um papelzinho para ele, olha, vai na igreja? Porque ele está cansado de ver como o povo de Deus não é unido, como o povo de Deus não se ama uns aos outros, o povo não consegue amar aquele que é diferente dele, e é por isso que ele não entra na igreja. Ele perguntou, quando eu tiver a próxima vez aqui na praça, eu venho na praça, mas na igreja não. Sabe por quê? Porque ele vê pessoas assim, vê que nós não somos unidos. Ok, todos nós temos erros, defeitos, e eu não quero apontar aqui o erro de ninguém, não é isso, mas é por isso que pessoas como ele não conseguem inclusive mudar a sua condição, porque eu vou ser assim como aquele pessoal que não é unido, que não se fala, que brigam com o outro, eu vou ficar na minha. É por isso, infelizmente, falta amor, falta união, e nós precisamos resgatar, assim como Jesus fez nessa oração, resgatar a unidade. Amém? Segundo ponto e último, para terminar, a unidade, ela dá testemunho para o mundo. Amém? Eu falei agora, né? A unidade, ela dá testemunho para o mundo. Jesus disse que para o mundo creia, dando a nós a importante tarefa de sermos testemunhas de Cristo. Vemos que o testemunho cristão, ele está pulsando no coração de Jesus. A unidade, ela é crucial para que os outros venham a crer e ainda se ajuntarem em nós. É o verdadeiro exemplo que consta na história da fundação da igreja em Atos capítulo 2. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A unidade, ela dá testemunho da evangelização. Deus acrescenta pessoas ao nosso convívio, no nosso meio, se estamos unidos, se estamos assíduos na reunião da igreja. Tem que vir na igreja, tem que estar presente. Se nós vamos fazer o culto na praça, é a igreja que está fazendo o culto na praça. Você não tem o capricho de não ir. Todos nós devemos viver de fato a vida da agenda da igreja. A igreja, ela está presente na praça e você não está, algo está errado, ou com a igreja ou com você. A unidade, ela dá então testemunho evangelizador. Assim como em Atos, hoje Deus está salvando pessoas e as encaminha para uma igreja. A igreja tem que estar saudável, onde haverá um lugar seguro, de verdadeira comunhão, onde os cristãos se decidem então a se dedicar a viver a palavra de Deus, a comunhão, a oração. E eles então, aquele grupo de pessoas, se reuniam em grupos pequenos, nas casas, para um tempo de comunhão, participação das refeições, com grande alegria. Amém? Com grande alegria e gratidão a Deus. E esta é a maneira da igreja revelar a glória de Deus. A sua unidade, o amor, manifesta diariamente a confirmação pública do relacionamento de Jesus com o Pai, do Pai com Jesus, do Espírito Santo com Jesus, do Espírito Santo com o Pai. Assim como cada um de nós devemos estar unidos, eu com Daniel, o Daniel com ali atrás o Jefferson com a Ercília,
Arcília com a Lila, a Lila com a Giovana, Giovana com a Valéria, Valéria com o presbítero Neucilo, o presbítero Neucilo com a Epitácia, diaconisa Epitácia com o Paulo, Paulo com o Richard comigo. Assim também cada um de nós devemos nos unir para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que possamos viver verdadeiramente esta unidade que Deus assim nos concede através da sua palavra. Amém?